Olá pessoal, e nesse vídeo de revisão para quem tem pressa a gente vai falar de misturas de soluções com solutos diferentes, mas que reagem. Na verdade, nesse caso nós vamos ter uma combinação de estequiometria mais concentração de soluções, tá? Ou seja, só as duas piores coisas. Por isso que eu até botei aqui, gente, um símbolo do Espírito Santo, que é só com o Espírito Santo que você vai saber isso aqui. Mentira, tô rindo, mas tô rindo com respeito. Olha só, pessoal, como é que a gente vai fazer um exercício desse tipo? E na maioria das vezes isso aqui é titulação, né? E a titulação mais comum é a reação entre um ácido e uma base. Como isso é uma estequiometria e também é concentração de soluções, a gente vai ter que combinar essas duas coisas para a sua tristeza. Então, como que a gente tem que começar? Se é uma estequiometria, a gente precisa escrever a reação. E se a gente escreve a reação, a gente precisa balancear, tá? Se for um ácido base, às vezes a gente não precisa balancear a reação inteira, basta que a gente balanceie somente o ácido e a base, caso o exercício não peça nada do sal, né? Mas a gente vai ter que balancear. E depois de balanceado, você vai anotar os dados, que é para deixar bem claro quais são as informações que você tem e principalmente aquilo que você deseja. E aí, depois disso, a gente meio que vai cair em 3 etapas. Então, eu colocaria aqui a primeira. Como você começa um exercício como esse? Você vai ter que descobrir o mol ou a massa que reagiu. E das duas, uma. Ou o exercício já fornece isso para você, ou seja, ele vai dizer, olha, reagiu 2 gramas. Mas, de verdade, isso não é tão comum não, tá? O mais comum é você que lute, então você precisa calcular. Você vai fazer esse cálculo porque o exercício vai te dar a concentração e o volume. E aí, com essa informação, você vai descobrir a massa, se tiver em grama-litro, e ou o mol, se tiver em mol por litro. Feito isso, depois você vai para uma segunda etapa, que é a estequiometria. É aqui que você vai relacionar os dois reagentes, ou o reagente e o produto que ele te der. Então, você sabe, né? Coloca substância, a primeira linha é balanceamento, aí você precisa ajustar para a unidade desejada, na linha de baixo você põe o dado e na outra o X. E aí você tem que lembrar, né, que as colunas são independentes, mas dados de mesma coluna precisam ter a mesma unidade. E outra coisa, gente, presta atenção se o exercício quer mol, se ele quer massa, porque aí você já vai ajustando para aquilo que você deseja. E chegamos então na terceira e última etapa, que vai ser você responder a pergunta, né? E aí essa pergunta, ela geralmente tá aqui, ó. Ou ele pede o mol ou a massa de uma das espécies. Caso seja isso, na verdade, a segunda etapa já vai te responder. Pode ser que o exercício te peça a concentração, e se for isso, você vai pegar o dado da etapa 2 e relacionar com o volume que foi fornecido. E aí, 1 litro X, que é para você achar a concentração. Ou ainda, pode ser que o exercício te peça volume, mas se for isso, quer dizer que o exercício vai te dar a concentração e isso está em 1 litro. E o que você encontrou na etapa 2, né, aqui esqueci de colocar, vai ser X, tá? Então, são essas as possibilidades. Claro que a gente só ficar falando aqui não resolve muita coisa, a gente precisa de exemplo. Por isso que eu trouxe aqui para vocês algumas situações. Bora lá? Olha só, o veneno de formiga contém um ácido metanóico. Para neutralizar 1 ml de solução 0,1 mol por litro desse ácido, é necessário utilizar qual massa de NaOH? Vamos, ó, vou voltar aqui rapidinho e ó, reação, balanceamento, dados, descobrir o mol, massa, estequiometria e responder a pergunta. Vamos lá? Então vamos.
Primeiro a gente precisa escrever a reação. A reação é esta daqui, ó. O ácido metanóico, lembrando que apenas esse hidrogênio é ionizável, tá? Deve reagir com NaOH. Claro que isso é uma reação, porque afinal de contas é um ácido e uma base. Um jeito bem rápido de você balancear isso aqui é você nem escrever a reação inteira, acredita? Você só precisa pensar que um monoácido reage com uma monobase na proporção de 1 para 1. Mas aqui no caso, como o nosso intuito é revisar, eu vou, é claro, escrever aqui para você a reação inteira, mas nem seria necessário, tá? Isso daqui, ok. Aí eu vou anotar os dados. Ele falou que tem 1 ml da solução ácida e aqui é 0,1 mol por litro do ácido. E aí ele pede qual a massa de NaOH. Então, tá, escrevi a reação, eu balanceei. Agora, primeiro, vou encontrar ou o mol ou a massa de quem reagiu. Olha uma outra dica aqui. A pergunta não tá na base? Gente, se a pergunta tá na base, a última conta que você vai fazer é com essa base. Então, a primeira etapa é a gente calcular como tá em mol por litro. Então, é mol, né? É o mol do ácido que reagiu. Então, seria 0,1 mol do ácido está para 1 litro, ou seja, 1000 ml, 1 ml X. E isso daqui vai me dar uma concentração de 0,1, 10 a menos 3 mol do ácido. Só que eu não quero nada do ácido, eu quero da base. Então, eu vou para a segunda etapa, que é a estequiometria, que neste caso é entre o ácido e a base. Aí vamos lá. O que vai na primeira linha? Balanceamento. É 1 mol para 1 mol. Só que no caso da base, olha só, eu quero massa. Então, eu vou multiplicar pela massa molar. Feito isso, quanto que eu tenho de ácido? 0,1, 10 a menos 3 e aqui X. Isso daqui vai me dar uma massa de 4, 10 a menos 3 gramas da base. E aí eu vou para a minha terceira etapa, que é responder a pergunta. E aí lembra, né? Vou até voltar aqui para você ver. Vai ser, ele pediu mol a massa, caso seja isso, já foi respondido na segunda etapa. Pode me pedir a concentração, aqui ó, ou ainda o volume, né? Vamos ver o que ele pede aqui. Ele me pediu qual a massa, ou seja, já é justamente o que nós encontramos aqui. 4, 10 a menos 3 gramas ou 4 miligramas de base. Reparou, gente? É super dentro do padrão. É bem aquela receitinha de bolo mesmo. Mentira, não é receita de bolo, porque receita de bolo dá muito errado. É uma receita de brigadeiro, que essa daí não tem erro, tá? Vamos fazer a próxima. Ó, molaridade de uma solução de NaOH, do qual 50 ml requerem 21,2 de solução de ácido de 1,18 mol por litro para total neutralização. Como que a gente começa? Pela reação. H2SO4. Reagindo com NaOH. Se a gente for fazer aquele balanceamento de gente preguiçosa, olha o que a gente vai fazer. Tem um diácido, uma monobase. Como numa neutralização total, o número de H+, tem que ser igual ao número de OH-, então é um ácido para 2 bases, tá? Mas é claro que aqui eu vou montar a reação inteira, porque a gente tá aqui para revisar e praticar, tá bom? Vou anotar os dados. Ele falou a molaridade de uma solução, que 50 ml disso requerem 21,2 ml desse de concentração 1,18 mol por litro. E o exercício pede molaridade, que é mol por litro. Vamos lá, se a pergunta tá na base, a gente começa pelo ácido e a primeira etapa é achar o mol ou a massa que reagiu. No caso aqui é mol porque tá em mol por litro, né? Então, 1,18 mol estão em 1000 ml, né? 1 litro. Eu não usei 1 litro, eu usei 21,2 ml e aqui X. Agora, é claro que eu vou fazer aqui a conta na calculadora, que eu não tenho condição de fazer na mão, vai dar 25. Então, aqui vai ser 25, 10 a menos 3 mol do ácido. Segunda etapa é a estequiometria, ou seja, a relação dentro da reação entre as espécies. A gente tem ácido e base, e a primeira linha é balanceamento, então é 1 mol
para 2 mols. O exercício só fala de mol, né? Aqui é mol também, então, continuando com mol, não preciso usar massa, não. 25, 10 a menos 3 e aqui x. Observe que a quantidade em mols de base é 50, 10 a menos 3 mols. E aí a gente chega na nossa terceira etapa, que é responder a pergunta. O exercício quer mol, o exercício quer concentração, o exercício quer volume. O exercício quer concentração. Então, vai ser esses 50, 10 a menos 3 mol, que estão num volume de base aqui, ó, de 50 ml, mas eu não quero para 50 ml, eu quero para 1 litro, que são 1000 ml, x, esse corta, ó, tchongali, qual a concentração? 1 mol por litro de base, ok? Então, você viu que no anterior a gente achou a massa, esse a gente achou a concentração, e vamos passar a ideia, gente, olha esse aqui. Uma solução de ácido sulfúrico é titulada com outra solução de NaOH. Quantos ml da solução básica serão necessários para neutralizar completamente 0,098 gramas do ácido? De novo, primeira reação. Então, aqui, ó, balanceamento de preguiçoso, né? Lembrando que o balanceamento de preguiçoso só funciona se os dados forem entre reagentes. Se exigir produto, aí você vai precisar montar produto, né? É um diácido, uma monobase, então a proporção é de 1 para 2. Eu vou anotar as informações, 0,098 gramas do ácido. Para a base é 0,2 mol por litro e ele quer justamente o volume de base. A reação inteira aqui, ó, pra gente praticar, tá? E aí, vamos lá. Primeira etapa é a gente descobrir o mol, a massa que reagiu. Se a pergunta tá na base, então eu vou achar isso no ácido. Repare que aqui, menina, ele foi ungido. É o famoso, e se isso não é Deus, eu não sei o que é. Ele já te deu a massa pronta, ô glória, Senhor. Ó, você não vai precisar calcular, ele já te deu. Então, pula para a segunda etapa. A segunda etapa é a estequiometria, ou seja, será a relação entre o ácido e a base, né? Então, a proporção é de 1 mol para 2 mols. No caso do ácido, eu vou multiplicar pela massa molar, porque está em massa, né? Eu tenho 0,098 gramas. No caso da base, ó, como aqui tá mol, eu vou deixar mol mesmo, tá? Então, aqui, x. E aí, vamos lá, peraí, 0,098 vezes 2 dividido por 98. Nós temos 2, 10 a menos 3 mol de base. E aí, nós vamos para a nossa terceira etapa. Responder a pergunta, né? Se o exercício pedir quantos mol reagiu, tá aí a resposta. Mas não foi isso, né? Ele pediu o volume. Então, o que a gente faz? A concentração é 0,2 mol para 1 litro, ou seja, 1000 ml, mas eu não preciso de 0,2 mol, eu preciso de 2, 10 a menos 3. X, dá um tchongali aqui, né? Então, esse x vai ser 2 dividido por 0,2, que vai dar 10 ml. Essa é a quantidade de base que a gente vai utilizar. E aí, gostou da nossa revisão para quem tem pressa? Na verdade, não, né, gente? Mas é um mal necessário. Então, até o próximo vídeo. Tchau, obrigada.